estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Após os 40 dias sem cantar o Aleluia, nessa preparação quaresmal para a Páscoa, neste domingo nós vamos gritar o Aleluia. Cristo ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sabemos que é um domingo festivo, né? Que desde os nossos corações estão em festas, vibrando nesta madrugada do domingo pascal, após também ter participado do Tríduo Pascal, na Ceia do Senhor, da celebração da cruz, da Vigília Pascal. E nós vamos agora para o domingo da ressurreição, o domingo festivo da Páscoa. A Páscoa é festa da vida que mostra a vitória dela vida sobre a morte. Então, nós temos as leituras aqui deste domingo. São todas leituras do Novo Testamento. E a primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 37 a 43. E esta leitura, ela vai apresentar, assim, para nós, assim, num lance mais rápido, aqui bem curto, o resumo, o retrato de uma comunidade que viu o servo sofredor, né? Viu, acompanhou a paixão, o sofrimento, os descasos, os escárnios feitos com Jesus, né? Toda a sua morte, a sua crucificação. E agora podem transformar-se numa vida nova, porque vai mostrar a ressurreição. E essa explicação dessa leitura é feita aqui pela catequese, conforme o texto narrado, a catequese de Pedro, mostrando isso, que ele realmente ressuscitou e que ele sofreu por tudo isso, toda essa indignação dos chefes, dos sacerdotes do Império Romano, quando na verdade ele fez o bem aos marginalizados, aos empobrecidos, viúvas, tudo que era discriminado e àquelas pessoas de maiores necessidades. Ele só fez o bem e mesmo assim morreu na cruz. Uma morte assim, das piores situações. Porém, Deus o ressuscitou no terceiro dia, conforme o prometido. E aí continua vivo e presente em nossas vidas. A segunda leitura é da carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo não participou da paixão, morte, ele não vivenciou como o discípulo Pedro. Paulo é um apóstolo que combate o bom combate, mas ele já vem depois. Então ele vai reafirmar, assim, para todos nós, assim, tipo uma provocação para nós mesmos. Se nós ressuscitamos com Cristo, então nós somos convidados a acreditar, a vivenciar a ressurreição. Como? Como uma vida nova. Porque a ressurreição agora é de forma definitiva. E aí nós vamos fazer a contemplação daquele que sofreu, porque nós ressuscitamos com eles, e vamos fazer a contemplação ao alto, porque ele foi crucificado no madeiro e de braços abertos, né? Para não cruzar nunca diante dos desafios. Então nós vamos vivenciar todos os valores que Jesus Cristo viveu e que deixou como exemplo para nós, que é o reino, né? Vivenciado e experimentado e pregado por ele. E o Santo Evangelho é um evangelho que nós conhecemos, mas nós ouviremos a primeira leitura, lembrando, é Atos dos Apóstolos, o capítulo
que nós vamos pegar hoje, ler um pouco, para a gente não ficar assim tão desatualizado. O capítulo é 10, versículos 34 a 43. Eu tenho aqui anotado. A segunda leitura, na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo é 3 e os versículos de 1 a 4. E o Santo Evangelho é do evangelista João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9. Então, nós faremos essa leitura, glória a vós, Senhor, né? No começo, no final. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. E logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em um lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos de acordo com a Escritura. Irmãos e irmãs, estas são para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho tudo é lindo, mas o da ressurreição é bonito demais, ainda mais fazendo diferença, né, grande daquele que nós vimos na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, na celebração, né? A gente fica nas vias sacras, a gente fica assim, numa tendência a ter pena, a pensar que o sofrimento só foi naquele tempo. Foi não, nós vamos prestar bem atenção. É Páscoa, é vitória, é vibração em nossos corações. Então, aquela comunidade ali em Jerusalém, felizes os que tinham matado Jesus e concordaram. Mas a comunidade que o acompanhava, as mulheres, os discípulos, estavam tristes com os acontecimentos do dia. Então, diz assim o texto para nós: no primeiro dia, o que aconteceu? Aí fala na palavra escuro. E fala que Madalena que foi. Então, primeiro vamos situar primeiro dia da semana, representa aqui, significa um novo tempo, um tempo de mudanças, um tempo de luz, um tempo de vitória, tempo de alegria, tempo de esperança. Ainda escuro, Maria Madalena, que é a mulher que representa aqui no texto a comunidade. E a primeira mulher que chegou ao túmulo depois do que foi, já tinha passado horas, né? Porque ele foi colocado no túmulo na parte ainda daquele dia da paixão. Aqui já é de sábado para domingo, já na madrugada.
Então, Maria Madalena representa essa comunidade que também estava sofrida, mas ela teve a coragem de sozinha, no escuro. Esse escuro mostra exato a atitude da comunidade que não acreditava ainda na ressurreição. E ela, isso que representa essa palavra escuro. E ela procura o quê? O túmulo. Quem procura um túmulo também não procura coisa assim com alegria, não é? Ela vai lá assim para ficar junto, para chorar, para colocar uma flor, uma coisa ele, ela, nós. Mas nós, quando a gente fala túmulo, é porque tampou, isolou. E realmente o túmulo de Jesus foi isolado com uma pedra muito grande. E quando ela chega, ela vê o quê? A pedra removida, retirada do lugar. Para nós hoje significa desobstruiu, né? Descampinou, abriram-se todas as vitórias do mundo, porque aquela pedra que ninguém podia, ela foi afastada. E viu que o túmulo estava vazio. E aí ela tornou-se de choque muito grande. E ela, Maria Madalena, representando a comunidade, o que foi que ela fez? Ela foi correndo, é assim que diz o texto, ela foi correndo avisar aos discípulos. Então foi o primeiro anúncio, não foi? Foi de uma mulher, as mulheres que ficaram em silêncio na hora da crucificação, e a mulher que na hora que chega, que vê o túmulo vazio, ela tem também, já teve a coragem de vir, e agora tem a coragem de ir correndo. Ela foi de forma apressada, não foi assim? Ela teve coragem. Só que nesse texto nós vimos que ela correu depressa e foi anunciar a quem? Aos discípulos. Então, quem foram dois? Pedro e o discípulo amado. O discípulo amado aqui, sem nome, é para que nós coloquemos o nosso nome. Representa também a comunidade. Pedro, que para ele, vamos bem lembrar, a morte significava o quê? Fracasso. A cruz, ele nunca quis aceitar quando Jesus fez os anúncios da paixão, não foi assim? E como Pedro representa esse apóstolo que não acreditou muito, eles ouvem, escutam o anúncio de Maria Madalena e eles vêm vindo. Os dois correm juntos. Só que o discípulo amado apressou o passo e chegou primeiro. E aí é bom a gente destacar que eles dizem assim, então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. E aí o que ocorre? Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. O discípulo amado passou mais rápido, chegou, observou, mas não entrou. E ele observou também os lençóis deixados no chão, não foi? Os lençóis que envolveram Jesus. E eles, conforme o nosso texto aqui, ele que vem correndo depois, na hora que ele chegou, ele não se conformou, ele entrou. Pedro entrou antes, Pedro olhou os lençóis, ele era o líder mesmo, né, da comunidade, viu ali, por isso o representante aqui, o discípulo amado, ele respeita, né, até essa hierarquia. Ele correu, mas chegou e teve a atitude de esperar que o outro chegasse, que foi Pedro, entrou, viu os lençóis dobrados e viu os lençóis desenrolados, mas viu assim, enrolado, como se diz assim, dobrado à parte, o sudário que estava cobrindo a cabeça de Jesus. No costume judaico, né, quando na hora das refeições, que o Senhor deixa um guardanapo dobrado, significa que ele voltará para concluir a refeição. E agora aqui ó, o fato, como é que ocorre? Encontra o sudário dobrado, então ressuscitou e vai voltar. É esse a finalidade. Vai voltar segundo o costume. Pedro não acreditou, o discípulo amado acreditou plenamente. E o que representa isso para nós? A vida nova.
Aqui nós vimos a presença de Pedro, a presença do discípulo amado, a Maria Madalena, né, que fez todo o papel de quem muito amava, de corajosa, de enfrentar, de ver, de prestar atenção. As mulheres, elas representam essa força do silêncio, da contemplação, também os homens, mas aqui nesse sentido para dar mais força. Os guardas, também nós sabemos que durante tinha guarda e na hora do túmulo ninguém sabe para onde é que foi. Quando tiraram a pedra, ninguém sabe para onde foi, que foi guarda, porque os guardas são aqueles que se deixam e que se deixaram corromper, né, durante todo o processo, pelo dinheiro, né? Então a Páscoa vai mostrar assim para nós que é o maior acontecimento dentro da história da igreja, principalmente na forma litúrgica. A Páscoa não vai ser só hoje, neste domingo. A Páscoa representa todos os domingos, né, todo o ano. Não é só nessa época do Tríduo Pascal, já concluindo o período quaresmal. Não, é toda a vida, faz memória da vida de Jesus, que se doou, veio doado por Deus e doou-se a nós para que os nossos pecados, os pecados da comunidade, fossem perdoados. Nós sabemos que teve aflição, teve agonia, teve angústia, mas o bem superou o mal. A vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. E o que é que significa tudo isso para nós, irmãos e irmãs, que estamos, que acompanhamos, fizemos todas essas leituras? O que é a Páscoa mesmo para cada um de nós? Só essa festa que nós, às vezes, a nível de comércio, nós fizemos assim um arquétipo de que Páscoa é a venda de ovo de chocolate, ovo da Páscoa. Quando a história do ovo é um período lá do ano, lá no Oriente, que os coelhos enterravam, né, faziam, era para procurar, ficavam os ninhos, porque coelho, na verdade, coelho mesmo é um mamífero. Coelho não põe ovo, nasce. Então, são invenções na história para chamar mais atenção, para vender, como vende muito no Dia das Mães, no Natal, nessas coisas. Então, é bom a gente prestar atenção, assim, que a Páscoa não vai ser boa Páscoa porque eu ganhei um ovo de Páscoa. Não, o ovo é porque tem outro significado. Qual é o significado do ovo? Vida nova. Quando o ovo de galinha, o ovo de pássaro, de quem põe, que tem o ovo, quando o ovo vai para o processo, né, está fecundado, ele vai, já é ovo porque já está ali, vai dar nova vida, quebra, né, explode. E aqui ele vai explodir como se fosse nossos corações. Então, é para que nós acreditemos que vida nova nós recebemos, nós precisamos acreditar e dar continuidade, que tudo isso vai passar. A gente tem ouvido tantas músicas, não é, diz, tenha calma, calma. Então, hoje nós estamos assim, envolvidos nessa alegria. E se nós pudéssemos trocar um abraço, né, de Feliz Páscoa, aleluia, gritar mesmo, era tudo de bom, mas também nós não podemos ainda, né? Em virtude da Organização Mundial da Saúde, que está orientando-nos através de tudo, por causa de uma palavra chamada pandemia, que atacou o mundo por uma coisa bem pequenininha, um vírus que se multiplica assim, ó. Nós gostaríamos e gostaremos é que se multiplique a nossa alegria, as nossas boas ações, as nossas esperanças de continuarmos unidos uns aos outros, amando-nos, respeitando-nos, entendendo que Cristo está conosco e Ele não se afasta de nós, nunca. Nós é que temos a tendência de correr para outro lado, não correndo como
Maria Madalena e nem como os 2 discípulos e o discípulo amado que ainda passou à frente. Foi tudo assim por um momento de surpresa. E ao longo da Páscoa ainda, porque este é o primeiro domingo da Páscoa, nós vamos ter leituras orientando-nos o que significa como Jesus, o Cristo, ressuscitou. E ele vai voltar. Ele não voltará como fantasma, ele voltará como Cristo. E aí nós vamos, ao longo desse período ainda, do período pascal que nós ainda estamos, nessa festa, nós vamos observar que ele sempre veio, esteve com os discípulos, fazendo o quê? Transmitindo força, coragem, incentivando àqueles que ele tinha enviado para a missão. E é esse o nosso objetivo, sermos missionários, evangelizadores. Quem evangeliza tem potência, tem força, acredita. E nós precisamos acreditar. A todos vocês, irmãos e irmãs, uma feliz Páscoa, uma Páscoa libertadora. Logo, logo nós sabemos de quantas famílias estão sofrendo pela perda dos entes queridos, mas nós sabemos que Jesus está ao lado de cada um. E nós vamos continuando, dando força uns para os outros, com palavras de conforto. O abraço é enviado, dá um alô, porque já não podemos visitar. Mas aí o Cristo pode. E Ele está lá com cada um. Então, é com Ele que nós venceremos e viva a Páscoa. Boa Páscoa, meu irmão. Boa Páscoa, minha irmã. Boa Páscoa a todos nós. Que a graça de Deus esteja em nosso meio e participemos amanhã da celebração festiva do domingo da Páscoa. Se não pudermos participar dentro da igreja, porque também nós precisamos ter uma presença limitada, né? Não podemos fazer aglomeração, mas tem os meios sociais, né? As comunicações. Vamos agradecer por tudo isso, porque isso também é uma Páscoa na vida, mesmo com o desenvolvimento das tecnologias, está deixando oportunidade para cada um de nós vivenciar esse momento. A Madalena não tinha telefone, não tinha nada, ela foi o pé na estrada, nua, escuro, que era representando aquilo que não acredita, mas vibrou com o raiar de um novo dia, não é? Com o clarear, o cantar dos pássaros, o nascer do sol. Então, toda essa alegria pujante, que ela esteja sempre em nosso meio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.